Pensei muito antes de escrever isso, porque é o tipo de coisa que, quando você conta, as pessoas te olham de um jeito diferente. Mas eu sei que aqui talvez alguém entenda. Naquele ano, minha família se mudou. Éramos eu, meus pais e meu irmão mais velho, o Jean. Saímos de uma casa pequena, apertada, para um sobrado novo num bairro que ainda estava crescendo. Sabe como é? As ruas eram um misto de asfalto novo e trechos de terra com um monte de terreno vazio esperando construção. A casa em si era ótima, muito maior do que a gente precisava. Tinha 2 andares, uma garagem na frente e nos fundos, um quintal enorme, só na terra batida, com um muro alto separando do lote vago atrás. Eu e o Jean dividíamos um quarto no andar de cima. Era grande, com espaço de sobra para nós 2. O nosso banheiro ficava dentro do quarto, o que na época eu achava o máximo. O problema, se é que posso chamar assim, era um hábito meu. Eu era viciado em ficar no celular até tarde. Enquanto todo mundo dormia, eu estava ali, na minha cama, com a cara enfiada na tela, vendo vídeos ou jogando qualquer coisa até dar 2, 3 horas da manhã. A casa era silenciosa. O bairro, por ser novo, também era. O único som que quebrava o silêncio da madrugada vinha dos nossos 2 vira-latas, o trovão e a fumaça. Por volta de 1 da manhã, eles começavam a latir. Não era um latido de alerta para alguém no portão. Era um latido estranho, insistente, direcionado para o nada do quintal dos fundos. No começo, eu só achava irritante. Eu era o único que ouvia, já que o resto da família tinha um sono pesado. Mas depois de umas 2 semanas naquela rotina, o barulho deles começou a me deixar desconfortável. Tinha alguma coisa errada naquele latido. Uma noite, além dos latidos, eu ouvi outra coisa. Começou baixo, quase um ruído de fundo. Um som arrastado de madeira rangendo e um passo lento, ritmado. Parecia um cavalo, mas não um cavalo correndo. Era um trote cansado que puxava algo pesado. Uma carroça. O som vinha da mesma direção para onde os cachorros latiam, o quintal dos fundos. Eu levantei da cama e fui até a janela, tentando enxergar alguma coisa na escuridão. Não dava para ver nada além do nosso muro e da silhueta de umas árvores tortas no terreno baldio lá atrás. Não tinha rua ali, não tinha passagem. Mesmo assim, o som passava, lento. O som passava, ia diminuindo até sumir. Na primeira vez eu tentei me convencer de que era algo da rua da frente, que o som estava ecoando de um jeito estranho. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Mesma hora, mesmo som, a carroça fantasma. Os cachorros latiam como se estivessem vendo a coisa passar bem na frente deles. E eu, no meu quarto, sentia uma agonia esquisita, uma vontade de tapar os ouvidos. Depois de uma semana ouvindo aquilo toda madrugada, eu não aguentei mais. Criei coragem e no café da manhã resolvi falar. Mãe, tem um homem passando com uma carroça no nosso quintal de noite. Ela parou com a xícara na mão e me olhou sem entender. Meu pai, lendo alguma conta, levantou os olhos por cima do papel. Que besteira é essa, Plínio? Ele disse com aquela voz de quem não tem tempo para bobagem. É sério, eu escuto toda noite. Ele passa lá nos fundos e os cachorros ficam loucos. Minha mãe deu um suspiro, o tipo de suspiro que significava lá vem. Meu filho, não tem como passar carroça nenhuma no nosso quintal. E você devia estar dormindo, não ouvindo coisa. Isso é por ficar no celular até tarde. Sua cabeça está criando coisa. Jean, que até então só comia o pão dele quieto, resolveu entrar na conversa. Ele está sonhando acordado, disse rindo. Eu insisti mais um pouco, mas não adiantou. A conversa morreu ali. Depois daquele dia, comecei a ter aulas de manhã cedo e precisei largar meu hábito de virar à noite. Passei a ir para a cama por volta das 10, 11 horas. E por causa disso, eu parei de ouvir a carroça. Achei que de alguma forma o problema estava resolvido. Mal sabia eu que as coisas só iriam piorar. A paz durou alguns meses. Minha rotina mudou, eu estava dormindo mais cedo e a casa voltou a ser só uma casa. Mas o silêncio que ficou no lugar do som da carroça parecia ainda pior. Eu comecei a acordar no meio da noite. Do nada. Não era pesadelo, não era barulho. Eu simplesmente abria os olhos com o corpo tenso, o coração um pouco mais rápido que o normal. E toda santa vez,
A primeira coisa que eu fazia era olhar na mesma direção, a porta do banheiro. Ela nunca estava completamente fechada. Sempre ficava com uma fresta, uma linha escura separando o quarto da escuridão total lá dentro. E era daquela fresta que vinha a sensação. Eu não via nada, não ouvia nada, mas eu sentia. Era um sentimento denso, a certeza de que tinha alguém parado ali, naquela escuridão, só me observando. Eu ficava imóvel, mal respirava, esperando um movimento, um som, qualquer coisa que confirmasse a minha paranoia. Mas nada acontecia. A única coisa que se movia era o tempo, se arrastando. Depois de longos minutos encarando a porta, o medo de ver alguma coisa se tornava tão grande que eu virava bruscamente para a parede, cobrindo a cabeça com o lençol. Mas não adiantava. Eu continuava sentindo aquele peso no ambiente, aquela atenção toda voltada para mim. Isso se repetiu por semanas, acordar, encarar a porta, sentir o pavor, me esconder. Eu estava ficando exausto, com medo do meu próprio quarto. Jean dormia como uma pedra na cama ao lado, alheio a tudo. Eu estava completamente sozinho naquilo. A frase da minha mãe, "Sua cabeça está criando coisa", martelava na minha mente. Será que era isso? Será que eu estava ficando maluco? Num sábado de manhã, tomei uma decisão. Fui até minha mãe, que estava na cozinha, e tentei soar o mais casual que consegui. "Mãe, sabe a chave do nosso quarto e a do banheiro? Onde elas ficam?" Ela me olhou secando um prato. "Para que você quer as chaves, Plínio? Estão na gaveta do corredor." É que às vezes o Jean entra fazendo barulho e me acorda. Queria trancar para ter mais sossego. Era uma desculpa esfarrapada, eu sei, mas ela não questionou. Talvez tenha pensado que era só uma briga boba de irmãos. "Se isso vai te fazer dormir em paz, tudo bem, mas não vá perder, hein?" Naquela noite, antes de deitar, eu fiz meu pequeno ritual. Girei a chave na porta do quarto. Ouvi o clique da tranca. Depois, fui até a porta do banheiro e fiz o mesmo. Olhei para as duas portas fechadas, trancadas. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha o controle. Eu estava seguro. Respirei fundo, um alívio de verdade tomando conta de mim. Eu finalmente ia conseguir dormir. Por algumas noites funcionou. O sono era pesado e ininterrupto. Eu tinha recuperado meu quarto. A sensação de poder girar aquelas chaves era a melhor parte do meu dia. Eu me sentia um tolo por não ter pensado naquilo antes. A solução era tão simples. Numa noite qualquer, eu dormi de bruços, uma posição que eu raramente usava. O sono veio rápido e foi fundo. Não houve alarme, não houve sensação de ser observado. Em algum momento, no meio da madrugada, sem qualquer motivo aparente, meus olhos se abriram e ela estava lá. Bem na minha frente, entre a minha cama e a do meu irmão, estava a silhueta de uma mulher. Não era uma pessoa, era uma sombra que era mais escura que o próprio escuro do quarto. Estava parada de lado, como se olhasse para mim enquanto eu dormia. Eu não conseguia distinguir rosto, roupa, nada. Era só a forma, o contorno inconfundível de uma figura feminina. Fiquei completamente sem ar, meu corpo travou na hora. Eu queria gritar por Jean, que dormia a menos de 2 metros de mim, mas eu não conseguia gritar. Meus olhos ardiam, fixos naquela sombra, com medo de que, se eu piscasse, ela estaria mais perto. Não sei quanto tempo isso durou, talvez segundos. Para mim foi uma eternidade. Então, de repente, ela sumiu. Não se desfez, não foi embora. Simplesmente deixou de estar ali. Levei um tempo para conseguir me mexer. Com o corpo todo tremendo, eu me sentei na cama. A primeira coisa que fiz foi olhar para as portas. A do corredor continuava fechada. Mas a do banheiro, a porta que eu tinha certeza absoluta de ter trancado, estava entreaberta. A mesma fresta escura de antes me encarava do outro lado do quarto. O alívio que eu senti nas noites anteriores se transformou em outra coisa. Um pavor que vinha de ter entendido o que estava acontecendo. Trancar a porta não a mantinha do lado de fora. Ela não precisava entrar. Ela já estava dentro. Meu coração estava disparado. Olhar para a fresta do banheiro era ruim, mas desviar o olhar parecia ainda pior. Eu me forcei a virar a cabeça para a outra porta,
a da entrada do quarto, a que dava para o corredor. E foi quando eu a vi de verdade. Não era mais uma sombra, parada na porta como se estivesse decidindo se entrava ou não. Estava uma mulher, uma anciã. Ela era curvada, a coluna dobrada para a frente de um jeito que parecia doloroso, como se ela se apoiasse num cajado que não estava ali. O cabelo era branco, ralo, e caía sobre os ombros por baixo de um xale escuro e puído. Eu não conseguia ver os traços do rosto dela com clareza. Era como olhar para uma foto muito antiga e gasta, onde as feições se misturam. Mas eu via os olhos. Eram só 2 pontos de escuridão, fixos em mim. A parte mais estranha era a mão dela. Uma das mãos estava erguida na altura do peito, com os dedos longos e finos um pouco curvados, como alguém que foi interrompido no exato instante em que ia bater na porta. Aquele gesto que nunca se completava era a coisa mais horrível que eu já tinha visto. O som que saiu de mim não foi um grito, foi um soluço, um engasgo. Eu me arrastei para trás na cama, batendo as costas na parede, sem conseguir desviar o olhar daquela figura. Ela não se mexia, só me olhava, parada, esperando. Num movimento desajeitado, eu me joguei para o lado, caindo na cama do meu irmão. Comecei a sacudir ele com toda a força que eu tinha. Jean, acorda, por favor!" Ele resmungou, virando para o outro lado. "Me deixa em paz, Plínio. Tem uma mulher na porta." Eu disse, a voz falhando, quase um sussurro. "Acorda, por favor, olha." O desespero na minha voz deve ter feito ele acordar. Jean se sentou num pulo, os olhos arregalados, tentando entender o que estava acontecendo. Ele olhou para onde eu apontava. A porta estava vazia, não havia ninguém ali. "Do que você está falando? Não tem ninguém aí!" Ele disse, mas a voz dele estava trêmula. Ele podia não ter visto a mulher, mas ele sentiu. O ar do quarto estava pesado, gelado. Ele se levantou, acendeu a luz e a claridade amarela pareceu fraca, insuficiente. Olhou o corredor, o banheiro, nada. Mas dava para sentir o medo no quarto. Naquela noite eu não dormi na minha cama. Fiquei na cama do Jean e nós dois ficamos acordados por um bom tempo, ouvindo o silêncio. Na manhã seguinte, a luz do sol que entrava pela janela deu uma falsa sensação de normalidade. Foi Jean quem viu primeiro. Ele parou em frente à porta do quarto e me chamou. "Plínio, vem ver isso." Na madeira da porta, mais ou menos na altura da maçaneta, havia uma série de arranhões. Não eram marcas de cachorro largas e superficiais. Eram sulcos finos, fundos, como se alguém tivesse passado as unhas ali com força de cima para baixo. Fomos olhar a porta do banheiro, tinha marcas iguais. Mostramos para os nossos pais. Meu pai olhou, passou o dedo sobre as marcas, franziu a testa. "Que estranho, devem ter sido os cachorros. Sei lá como, mas acho que entraram aqui." Mas nós sabíamos que não tinha sido. Os cachorros nunca subiam. Eu e Jean nos olhamos. Não precisávamos que eles acreditassem. Nós dois sabíamos o que tínhamos visto e sentido. E as marcas na porta estavam ali para provar que não tínhamos enlouquecido. Nós nunca mais tocamos no assunto com nossos pais. Virou um segredo nosso, meu e do Jean. O medo não foi embora, mas ter alguém que também sabia fez toda a diferença. Mesmo assim, aquele sobrado nunca mais foi o mesmo para mim. Cada rangido da madeira, cada sombra no canto do olho me deixava tenso. Pouco mais de um ano depois, nós nos mudamos de novo. Meu pai conseguiu uma oportunidade de trabalho numa região mais central e encontramos uma casa que, segundo minha mãe, era mais prática. Não teve nada a ver com a minha história. Para os meus pais, a mudança foi só um passo lógico na vida. Para mim, foi uma libertação. Na casa nova, tudo parou. As noites voltaram a ser apenas escuras e silenciosas. Nunca mais ouvi a carroça. Nunca mais acordei com a sensação de estar sendo vigiado. Nunca mais vi vulto nenhum. A paz finalmente tinha voltado. Mas a experiência deixou marcas, claro. Hoje, com 26 anos, eu ainda sinto um arrepio quando vejo a porta de um quarto entreaberta. Tenho uma mania de fechar todas as portas de casa antes de dormir. E às vezes, quando acordo de madrugada, aquele mesmo sentimento de alerta dispara por uma fração de segundo. E meu coração dispara até eu me dar conta de onde estou, de que estou seguro.
Eu nunca soube quem era aquela mulher ou que relação ela tinha com a carroça que eu ouvia. Às vezes penso que ela não era má. Era como se ela estivesse presa ali, repetindo sempre a mesma coisa, mesmo depois de morrer. Talvez a carroça e a mulher fossem parte da mesma história. Nunca vou saber. Só sei que por um tempo, o quarto que eu dividia com meu irmão não foi só nosso. Eu demorei muito tempo para decidir escrever isso. Não é o tipo de coisa que se conta em uma roda de amigos, e a minha esposa, mesmo depois de tantos anos, só conhece uma versão mais leve da história. Mas eu acompanho seu trabalho há um bom tempo e sinto que aqui talvez alguém entenda o peso do que aconteceu comigo quando eu tinha uns 10, talvez 11 anos de idade. Meu nome é Leandro. Naquela época, minha família morava num lugar bem isolado. Não era uma fazenda grande, só um pedaço de terra com a casa simples, onde meus pais se viravam com uma pequena criação de cabras. O sustento vinha do leite e do queijo que meu pai vendia uma vez por semana na vila mais próxima. E a minha parte nessa rotina, a minha grande responsabilidade, era levar os animais para pastar todos os dias. A tarefa começava cedo, antes mesmo de o sol pensar em aparecer. Eu acordava com o primeiro canto do galo, pegava um pedaço de broa que minha mãe sempre deixava na mesa e saía para o curral. O ar da manhã era sempre gelado, úmido, e o cheiro era de mato e de curral, uma mistura que por anos foi a primeira coisa que eu sentia no dia. O caminho era sempre o mesmo, uma trilha fina que subia a lateral de um morro atrás de casa, um lugar onde o capim era mais verde e farto. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu era muito sozinho. Essa era a verdade. Eu não tinha irmãos, e as poucas crianças que moravam por perto viviam longe demais. Então, meu mundo eram aquelas cabras e o silêncio do morro. Eu conversava com os animais, dava nome para alguns deles. Não era uma vida ruim, entende? Era só vazia. E acho que foi esse vazio que abriu a porta para o que aconteceu naquele dia. Aquele dia, porém, foi diferente. A cerração estava mais baixa e densa que o normal, quase pesada. Eu mal conseguia ver a cabra que ia na frente do rebanho, a uns poucos metros de mim. O som dos sinos dos animais parecia abafado e o silêncio ao redor era pesado, quase sólido. Era o tipo de manhã que deixava a gente com uma sensação estranha, um aperto no peito sem motivo aparente. Foi no meio dessa cortina branca que eu o vi. Não foi como se ele tivesse chegado de algum lugar. Eu me virei por um instante para ajeitar a alça da minha bolsa e quando olhei para frente de novo, ele estava lá, parado entre duas árvores pequenas, um vulto magro que se destacava no nevoeiro. Meu primeiro impulso foi parar de andar. O corpo inteiro ficou rígido. Uma coisa era estar sozinho porque era a rotina. Outra bem diferente era encontrar alguém assim, do nada, no meio do morro. Ele parecia ter a minha idade. Usava roupas simples, meio gastas, e abraçava o próprio corpo, como quem sente muito frio. Ficamos nos olhando por alguns segundos que não passavam mais. Eu não sabia o que fazer, se gritava, se corria, se falava alguma coisa. Minha cabeça por um momento ficou completamente vazia. Foi ele quem quebrou o silêncio. A voz saiu baixa, um pouco rouca. Tá perdido também? Não, eu moro aqui perto. Respondi tentando fazer minha voz parecer firme. E você? Não é daqui, né? Ele balançou a cabeça negativamente. Sou de outro lugar. Vim atrás de uma vaca que fugiu do pasto ontem e acabei me perdendo. Passei a noite no mato. O jeito que ele falou, a tristeza no tom, desarmou o resto do meu medo. Ele era só um menino como eu. E devia estar com fome, com frio e assustado. Fiquei com pena dele. Minha solidão de repente pareceu pequena perto do problema dele. Vem comigo então, eu disse quase sem pensar. Vou levar as cabras para pastar lá em cima. De lá, a gente consegue ver melhor o caminho e eu te ajudo a voltar. Meu nome é Leandro. Ele me olhou por um instante, um olhar que eu não entendi na hora, mas que parecia um alívio imenso. Inácio começou a caminhar ao meu lado em silêncio. Pela primeira vez em anos, aquela subida não pareceu solitária. Eu ia mostrando as coisas para ele, todo orgulhoso.
mostrando para ele o meu canto. A árvore torta que parecia um velho curvado, a pedra grande e lisa onde eu costumava sentar. Ele só balançava a cabeça, sem dizer muita coisa, mas eu sentia que ele estava prestando atenção. Era bom ter alguém ali. Quando chegamos ao topo do morro, o sol era só um borrão de luz fraca atrás das nuvens. O lugar parecia um pasto cinzento e sem fim. As cabras se espalharam, felizes com o capim molhado. Eu indiquei a pedra lisa para Inácio. Senta aí para descansar um pouco. Tirei da bolsa o pedaço de broa, que estava embrulhado num guardanapo de pano. A fome dele devia ser imensa. Quebrei o pão em 2 pedaços desiguais e estendi o maior para ele. Pega, não é muito, mas ajuda. O olho dele até mudou quando viu a comida. Ele pegou a broa com as 2 mãos, um cuidado que me chamou a atenção. Obrigado, de verdade. Eu me sentei ao lado dele e comecei a comer meu pedaço. Mesmo com o ar gelado da manhã, achei estranho não sentir nenhum calor vindo do corpo dele, tão próximo ao meu. Enquanto eu mastigava, virei o rosto para conferir uma das cabras que teimava em se afastar do rebanho. Foi rápido, coisa de segundos. Quando olhei de volta para Inácio, o pedaço de broa que eu lhe dera tinha quase desaparecido. Fiquei impressionado com a rapidez. Pensei que a fome devia ser tanta que ele estava engolindo quase sem mastigar. Mas o estranho é que não havia farelo na roupa dele, nem na sua mão. A boca estava limpa, fechada. Ele apenas olhava para o horizonte. Dei de ombros. Cada um tem seu jeito. Foi o meu jeito, eu acho, que o fez se abrir. Ele me contou da família dele. O pai tinha ido trabalhar em um corte de cana em terras distantes e nunca mais tinha voltado. A mãe cuidava dos 4 irmãos menores, sendo uma deles uma menina ainda de colo. Inácio, sendo o mais velho, tinha assumido a responsabilidade de tocar as coisas, cuidar da única vaca que eles tinham, a mesma vaca que agora estava perdida. A história dele era pesada, triste de um jeito que eu não conhecia. Eu não conseguia nem imaginar o que faria no lugar dele. A minha própria vida, que minutos antes parecia tão vazia, agora parecia um luxo só. Olha, não se preocupa com isso agora, eu disse, tentando soar mais confiante do que eu estava. Quando for a hora de descer, você vai lá para casa comigo. A gente almoça e depois meu pai te leva de volta. Ele conhece todos os caminhos e um monte de gente nos sítios vizinhos. Alguém vai ter visto sua vaca. Inácio me encarou e pela primeira vez eu vi um sorriso mínimo no seu rosto. Mas havia uma tristeza ali, no fundo dos olhos, que não ia embora. Você faria isso? Claro que sim, afirmei. A promessa pareceu tranquilizá-lo e por um tempo ficamos ali, só olhando os animais pastando no silêncio daquela manhã cinzenta. E eu me senti bem. Eu tinha arrumado um amigo. O tempo passou de um jeito diferente com ele ali. Quando dei por mim, o sol já estava mais alto, esquentando o ar. Era a hora de voltar, senão minha mãe ficaria preocupada. Chamei as cabras, batendo palma e assobiando do jeito que meu pai tinha me ensinado. Os animais começaram a se juntar, relutantes em deixar o pasto. Já está na hora de ir, avisei o Inácio, que se levantou da pedra. Tudo bem, ele disse, ajeitando a roupa. Eu só preciso ir ali no mato rapidinho. Coisa de 1 minuto. Me espera lá embaixo, perto daquela árvore torta? Sem problema, vou descendo com o rebanho na frente e te espero lá. Não some, hein? Brinquei. Ele deu aquele mesmo sorriso triste e sumiu por entre as árvores que cercavam a clareira. Continuei meu trabalho guiando as cabras para o início da trilha. O processo era lento. Algumas sempre se desgarravam do grupo. Eu não estava com pressa. Fui seguindo devagar, o barulho dos sinos marcando o ritmo da descida. Cheguei na árvore torta e encostei no tronco esperando. Esperei por uns 5 minutos, depois 10. O sol já batia forte na minha cabeça. Comecei a ficar impaciente. Gritei o nome dele uma vez. Inácio! Nenhuma resposta, só o vento balançando as folhas. Gritei de novo, mais alto. O som pareceu morrer a poucos metros de mim. O silêncio que veio depois foi pesado, denso. Aquele sentimento estranho da manhã voltou, mas agora com mais força. Uma ansiedade começou a revirar meu estômago. Eu não podia mais demorar. Minha mãe já devia estar na porta de casa esperando.
Decidi que o melhor a fazer era ir para casa e contar tudo para o meu pai. Ele saberia encontrar o garoto. Toquei o rebanho com um galho, apressando o passo. A minha cabeça fervia. Eu estava bravo com o Inácio por ter sumido, mas ao mesmo tempo preocupado. E acima de tudo, eu estava com medo da bronca que ia levar. A trilha fazia uma curva passando por uma área mais fechada de mata com árvores maiores e mais antigas. Foi ali, na base de um jatobá enorme, que eu vi uma coisa no chão. Era um peão de madeira, pequeno, com a ponta de prego e marcas de muito uso. Parecia o tipo de brinquedo que um menino faria para si mesmo. Eu me abaixei e peguei. Era liso e pesado na minha mão. Com certeza era do Inácio. Deve ter caído do bolso dele quando ele entrou no mato. Guardei o objeto pensando em devolver quando meu pai o encontrasse. Com o peão na mão, levantei o olhar para a mata uma última vez, na esperança de vê-lo correndo na minha direção. Meu olhar seguiu o tronco grosso do jatobá, subindo pelos galhos. E parou. Havia algo pendurado ali. No começo, era só uma forma estranha contra a luz que passava por entre as folhas. Uma forma com as mesmas roupas simples e gastas. As pernas balançando levemente com o vento. Levei alguns segundos para o meu cérebro entender o que eu estava vendo, e então o cheiro chegou. Um cheiro adocicado e horrível que fez meu estômago se revirar na hora. Era ele, era o Inácio, mas não podia ser. O corpo estava errado, inchado, escurecido. A pele repuxada de um jeito que mostrava que ele não estava ali há minutos, mas há dias, muitos dias. O peão de madeira caiu da minha mão. O ar não entrava nos meus pulmões. O som do mundo desapareceu. A única coisa que existia era a imagem daquele corpo e a lembrança do menino sentado na pedra ao meu lado, falando da sua família. As duas coisas não podiam existir na mesma realidade, mas estavam ali. Minha cabeça deu um nó. Eu não gritei, não consegui. Um tremor violento tomou conta de mim e minhas pernas se moveram por conta própria. Eu me virei e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Abandonei as cabras, a trilha, tudo. Eu só corria em linha reta na direção de casa, o mato arranhando meu rosto e meus braços. Eu não olhei para trás. Tinha medo de que, se olhasse, ele estivesse correndo logo atrás de mim. Eu não sei como cheguei em casa, só me lembro de tropeçar para fora da linha das árvores e cair de joelhos no quintal. Minha mãe saiu da cozinha, assustada, e soltou um grito ao me ver. Eu estava coberto de arranhões, a camisa rasgada, chorando sem conseguir falar uma frase inteira. Ela me abraçou, me levou para dentro, enquanto meu pai vinha correndo da horta. Entre soluços, eu tentei explicar. Falei do menino perdido, da nossa conversa, do peão e da coisa que eu vi na árvore. Minha mãe me deu um chá de erva cidreira, as mãos dela tremendo tanto quanto as minhas. Ela tentava me acalmar, dizendo que foi um pesadelo, que o sol forte me fez ver coisas. Mas meu pai ficou em silêncio, o rosto sério. Ele olhou para o morro, depois para mim, e eu vi nos olhos dele que ele tinha acreditado em uma parte, pelo menos na parte do meu desespero. Ele só disse para a minha mãe cuidar de mim e saiu. Ele voltou horas depois, já no fim da tarde. Trazia as cabras e uma expressão que eu nunca mais esqueci. Ele não precisou dizer nada. Ele tinha visto. Naquela noite, a conversa em casa foi baixa, quase sussurrada. No dia seguinte, meu pai e um vizinho nosso subiram o morro com paz. Eu fiquei trancado em casa com as janelas fechadas. Eles enterraram o menino ali mesmo, perto do jatobá, sob uma cruz simples feita com 2 galhos amarrados. Nunca soubemos quem ele era. O peão de madeira que eu deixei cair nunca mais foi visto. Muitos anos se passaram. Meus pais já se foram e hoje eu sou um homem com a minha própria família. Mas aquele dia nunca me abandonou. É uma cicatriz que não se vê. Por muito tempo, principalmente na adolescência, eu tentei me convencer de que minha mãe estava certa, que eu inventei a conversa, que a solidão me fez criar um amigo imaginário e que eu simplesmente tropecei em uma cena horrível. Era uma explicação mais fácil, mais sã. Mas eu sei que não foi isso. Eu sei que compartilhei minha broa com um menino que já estava morto há dias. Eu sei que senti a sinceridade na voz dele quando me contou da sua família. E esse é o verdadeiro horror que me acompanha.
Não é a imagem do corpo, por mais terrível que tenha sido. É a lembrança de como aquele encontro pareceu normal, mesmo sendo impossível. Aquele evento me ensinou que a realidade, a coisa firme que a gente pisa, tem rachaduras. E que ninguém sabe o que pode sair por elas. Eu aprendi a conviver com isso, mas nunca mais consegui sentir paz no silêncio absoluto do campo. Às vezes, quando o vento sopra de um jeito específico através das árvores, eu ainda acho que posso ouvir uma voz baixa, quase um sussurro, chamando por uma vaca que nunca vai ser encontrada. E o ar me falta de novo, como se eu tivesse 10 anos de idade e estivesse parado na frente daquele jatobá. Até hoje eu me pergunto em que momento exato a nossa vida começou a desandar. A gente vive numa casa grande, um pouco afastada do centro, dessas com quintal e mais terreno do que a gente precisa. Meus pais, Jairo e Angélica, construíram tudo ali. Era uma rotina tranquila, daquelas que os dias parecem todos iguais, mas de um jeito bom. E era só isso. Era a nossa paz. Tudo mudou quando meu irmão, o Thomas, trouxe a esposa para morar com a gente. O nome dela era Soraya. Eles iam ficar só por um tempo, até as coisas se ajeitarem, foi o que disseram. No começo, eu até tentei. Juro que tentei. Mas a Soraya tinha um jeito intenso, um olhar pesado, um sorriso que nunca chegava aos olhos. Minha mãe, que sempre cozinhou para a família toda, continuou fazendo a comida para nós 4. Mas a Soraya não comia. Dizia que tinha um estômago sensível, que preferia preparar o próprio prato. E aos poucos a cozinha, que sempre foi o lugar mais barulhento e vivo da casa, o clima foi ficando pesado. De um lado, as panelas da minha mãe, do outro, o canto que a Soraya montou para si, com os temperos dela, o sal dela. O Thomas, que sempre foi tão apegado em nós, começou a se afastar. Qualquer coisa que a gente falasse, qualquer observação, ele já vinha defender a esposa. Dizia que era o jeito dela, que a gente precisava entender. A gente não via mais meu irmão sozinho. Era sempre Thomas e Soraya. Onde um estava, o outro estava grudado, feito uma sombra. Eu sentia um incômodo, uma coisa estranha no ar, mas não sabia dizer o que era. Era só um sentimento de que a nossa casa já não era mais só nossa. A coisa toda piorou uns 2 meses depois, quando a Soraya resolveu dar um presente para minha mãe. Ela apareceu com umas caixas enormes, pesadas. Eram panelas de ferro, muito bonitas, daquelas que parecem durar para sempre. Meus pais ficaram até sem jeito, agradeceram, e minha mãe disse que ia usar com todo o carinho. Mas aí a Soraya pegou uma das panelas, uma frigideira funda, e entregou na mão da minha mãe. Essa aqui é especial, Angélica. A voz dela saiu mais macia que o normal. A comida feita nela pega um gosto diferente. Queria tanto que a senhora fizesse a sua comida pra gente nela um dia. Minha mãe, com aquele coração bom que nunca enxerga maldade, sorriu e prometeu que faria. E fez. Na semana seguinte, ela usou a tal panela. E foi aí que tudo começou de verdade. Foi uma coisa lenta. Primeiro ela perdeu a cor. Depois começou a se queixar de um cansaço que não passava, uma fraqueza nas pernas. Meu pai dizia que era o tempo, coisa da idade, mas eu conhecia minha mãe. Havia algo errado. A alegria dela estava sumindo. Eu comecei a reparar. Pode parecer loucura, e na época eu mesma achava que estava imaginando coisas, mas a mamãe parecia piorar sempre nos dias seguintes a usar a frigideira da Soraya. Eu passei a observar a panela. Era só uma peça de ferro preta e pesada, mas parecia sempre fria demais, mesmo no calor da cozinha. Eu não aguentei mais guardar aquilo só para mim. Esperei um dia que o Thomas estava sozinho na varanda, coisa rara, e fui falar com ele. Tentei ser a mais cuidadosa possível. Thomas, posso falar com você? Ele me olhou já meio desconfiado. É sobre a mamãe. Você não acha estranho? Ela começou a passar mal bem depois daquele dia, o dia das panelas. Thomas fechou a cara na hora. O tom dele mudou, ficou duro. O que você está insinuando, Alice? Não estou insinuando nada, de verdade.
Só acho que é uma coincidência muito esquisita. Ela nunca foi de ter nada. Ele se levantou andando de um lado para o outro. Coincidência? Você não gosta da Soraya desde o primeiro dia. Está procurando qualquer coisa para colocar a culpa nela. Deve ser inveja porque eu finalmente construí minha vida. Aquilo me quebrou por dentro. Eu não tive o que responder. Só dei as costas e voltei para dentro de casa. Naquele momento eu entendi duas coisas. A primeira era que eu estava completamente sozinha nisso. E a segunda era que eu tinha perdido o meu irmão. Depois daquela nossa conversa foi como se alguma coisa arrebentasse de vez. A doença da minha mãe deixou de ser uma coisa sutil e passou a consumir ela na nossa frente. O cansaço virou uma moleza que a prendia na cama o dia quase todo. A pele dela, que sempre foi corada e cheia de vida, foi ficando de um tom amarelado, doente. E o mais assustador era a barriga. A barriga dela começou a inchar de um jeito que não era natural. Não era gordura, era um inchaço duro, alto, que esticava a pele por baixo da blusa e a fazia andar curvada, com dificuldade para respirar. Aí começou a nossa maratona de hospital. Meu pai, um homem que nunca tinha pisado num hospital a não ser para visitar alguém, passou a viver em salas de espera com cheiro de desinfetante. Levamos minha mãe em todos os médicos que conseguimos. Foram tantos exames que eu perdi a conta. Tiraram o sangue dela dezenas de vezes. Enfiaram ela em máquinas barulhentas que olhavam o corpo dela por dentro. E no final, a resposta era sempre a mesma: um encolher de ombros. Os médicos não encontravam nada. Um dizia que era um líquido que precisava ser drenado, mas não sabia dizer de onde vinha. Outro, mais novo, sugeriu que podia ser emocional, estresse. Chegaram a cogitar uma cirurgia exploratória, que era o mesmo que dizer que iam abrir minha mãe no meio, sem saber o que estavam procurando. Era um pesadelo. Cada resultado negativo era um alívio e um desespero ao mesmo tempo, porque a deixava mais perto da morte, sem um nome para a sua doença. Meu pai, que sempre foi o forte da casa, parecia envelhecer 10 anos em poucas semanas. Os olhos dele ficaram fundos, a voz mais baixa. O Thomas aparecia pouco. Vinha, ficava alguns minutos no quarto da mãe, olhava para ela com uma cara de espanto e pena, mas não conseguia encarar. A Soraya era a pior. Ela passava pela porta, olhava de longe e soltava um: "Nossa, melhoras, viu, Angélica?" Com uma voz que não tinha nada dentro. Era tudo da boca para fora. E eu assistia àquilo tudo com uma certeza horrível queimando no estômago. A panela continuava lá, pendurada na cozinha. Ninguém mais tocava nela, mas só a presença daquele objeto parecia deixar um rastro de veneno no ar. Eu sentia uma raiva tão grande, uma vontade de pegar aquela frigideira e quebrar em 1000 pedaços. Mas eu sabia que não adiantaria. O que quer que tivesse ali, já estava dentro da minha mãe. O mal já estava feito. A cirurgia da minha mãe foi marcada para o final do mês. A gente entrou num estado de espera silenciosa, um luto antes da hora. Ninguém falava sobre o que poderia acontecer. Foi numa tarde dessas, enquanto meu pai regava as plantas no quintal, mais por hábito do que por vontade, que uma de nossas vizinhas, a dona Aurélia, chamou ele no portão. Ela era uma senhora que sempre foi muito na dela, mas via tudo. "Seu Jairo, me perdoa a intromissão." Ela começou com a voz baixa. "Eu estou vendo o sofrimento de vocês com a Angélica. Médico é bom, mas tem mal que não é de hospital." Meu pai, exausto, só a escutou. "Tem uma senhora, a dona Zilda. Ela é uma mulher de muita fé, uma benzedeira das antigas. Já ajudou muita gente. Não custa nada levar a Angélica lá. O que vocês têm a perder?" Em qualquer outra época, meu pai teria agradecido e dispensado. Ele sempre foi um homem prático, de pouca crença nessas coisas. Mas o desespero muda as pessoas. Eu vi nos olhos dele uma ponta de esperança, uma coisa que eu não via nos olhos dele há muito tempo. No dia seguinte, ele colocou minha mãe amparada dentro do carro. Eu não fui. Eu estava com tanta raiva de tudo que achei que ia atrapalhar. Ele me contou depois como foi. A casa da dona Zilda era num bairro mais afastado, de ruas de terra batida. Uma casinha simples com um cheiro forte de ervas secas que se sentia desde a calçada. Dona Zilda era uma senhora bem velhinha, de cabelo todo branco preso num coque.
Estava sentada numa cadeira de balanço na sala. Meu pai mal tinha começado a explicar a situação quando ela levantou a mão, pedindo silêncio. Ela ficou olhando para minha mãe por um longo tempo, um olhar que parecia atravessar a pele. Então ela se virou para o meu pai e disse com uma voz firme que não combinava com o corpo frágil: "Isso aí não é doença de médico, meu filho." Depois olhou para a minha mãe com uma imensa tristeza. "Fizeram um nó no seu estômago, minha filha. Amarraram a sua saúde com coisa que não presta, coisa que foi dada na comida para tirar sua força, para te fazer de boneca de pano na mão de quem te quer mal." Meu pai travou. Era a primeira vez que alguém dava uma explicação que, por mais absurda que parecesse, fazia algum sentido. Dona Zilda se levantou, foi até um quartinho nos fundos e voltou com uma garrafa escura cheia de um líquido grosso. "Ela vai tomar isso aqui hoje à noite antes de dormir, um copo cheio. Vai botar para fora toda a sujeira que jogaram para dentro dela. Depois que ela melhorar, vocês voltam aqui." Naquela noite a casa estava em um silêncio que pesava. Meu pai, minha mãe e eu ficamos na cozinha. Ninguém falava nada. Meu pai pegou a garrafa escura, destampou e derramou o líquido num copo. Era uma bebida escura, quase preta, com um cheiro forte de ervas amargas e terra. Ele entregou para minha mãe. Ela olhou para o copo, depois para nós, e com as mãos trêmulas, bebeu tudo de uma vez, sem respirar. Ela fez uma careta por causa do gosto, mas não disse nada. Ficamos ali, os três, esperando sem saber o quê. Não demorou nem 5 minutos. De repente, minha mãe colocou a mão na boca, os olhos arregalados, e correu para o banheiro. Meu pai foi atrás, e eu fui junto, parando na porta. Os sons que vinham de lá de dentro eram de uma violência que eu nunca tinha ouvido. Eram ânsias fortes, que pareciam vir do fundo do corpo dela, um barulho de quem está expulsando algo à força. Durou uma eternidade. Quando os sons pararam, ouvimos o choro dela, um choro baixo, de dor e exaustão. Meu pai bateu de leve na porta. "Angélica, você está bem?" A porta se abriu devagar. Minha mãe estava branca feito papel, suando frio, agarrada na parede para não cair. Mas ela não olhava para nós. Ela apontava para dentro do vaso sanitário. Meu pai olhou primeiro e eu vi o corpo dele enrijecer. Criei coragem e olhei por cima do ombro dele. E lá dentro, boiando na água, tinha uma coisa que não deveria existir. Não era vômito comum. Era uma massa disforme, pálida, quase branca, do tamanho de um punho de homem. Tinha uma textura fibrosa, como um novelo de carne crua, e por um segundo, juro por tudo que é mais sagrado, eu vi aquilo se contrair lentamente, como um verme, antes de ficar completamente imóvel. Foi a coisa mais nojenta e aterrorizante que eu já vi na vida. Meu pai deu a descarga, o barulho da água levando aquela coisa embora foi um alívio. A gente amparou minha mãe de volta para a cama. Ela estava esgotada, mas quando deitou a cabeça no travesseiro, ela olhou para mim e disse com a voz fraca: "Saiu, Alice, eu senti que saiu." Naquela noite, pela primeira vez em meses, ela dormiu profundamente. A melhora não foi instantânea, mas foi constante. A cada dia que passava, um pouco da cor voltava ao rosto dela. O inchaço na barriga começou a ceder, murchando aos poucos. Uma semana depois, ela já conseguia andar pela casa sozinha, ainda fraca, mas com uma luz diferente no olhar. O Thomas e a Soraya mal apareceram. Para eles, era como se nada tivesse acontecido. Quando minha mãe se sentiu forte o bastante, meu pai a levou de volta na casa da Dona Zilda. Ela me contou que assim que a benzedeira a viu, abriu um sorriso. "Eu não disse que a raiz do mal ia sair?" ela falou. Minha mãe então fez a pergunta que estava engasgada. "Foi ela, não foi? A esposa do meu filho?" Dona Zilda apenas balançou a cabeça, confirmando. "A maldade, minha filha, quase sempre vem de perto. Vem de quem almoça na sua mesa, de quem cobiça o que é seu. O plano era te deixar sem força, sem vontade, como uma planta morrendo no vaso. Depois iam fazer o mesmo com seu marido. Com os dois fora do caminho, a terra e a casa ficariam livres para eles. Meu pai perguntou o que a gente podia fazer para se proteger, se precisava de mais alguma coisa.
A resposta da Dona Zilda foi o que selou o destino de tudo. A proteção de vocês é a fé. A limpeza já foi feita. Agora a sujeira tem que voltar para o dono. É a lei da vida. O prato que a gente serve para o mal é o mesmo prato que ele usa para comer um dia. Não há o que fazer, é só esperar. As palavras da Dona Zilda ecoaram na nossa casa nas semanas seguintes. Minha mãe, a cada dia, voltava a ser mais ela mesma. O inchaço sumiu por completo, ela recuperou o peso e o brilho voltou para os seus olhos. A cozinha voltou a ter o cheiro da comida dela e a vida lentamente parecia voltar para os eixos. Mas enquanto a luz se acendia de novo no nosso lado da casa, ela se apagava no quarto do meu irmão. Aconteceu exatamente como a benzedeira tinha dito, como se o espelho tivesse se virado. Foi a vez da Soraya começar a adoecer. Foi assustadoramente rápido. Ela, que era uma mulher alta, forte, começou a secar. A pele morena dela foi ficando amarelada, depois quase cinza. O cabelo perdeu o brilho. Ela mal saía do quarto, e nas poucas vezes que a vi, parecia uma velhinha encurvada, só pele e osso. Era a mesma coisa, só que muito mais rápido e agressivo. E então o pesadelo se repetiu, mas com os personagens trocados. Era o Thomas, agora, quem corria para os hospitais. Era ele quem voltava para casa com exames que não mostravam nada. Eu via no rosto dele o mesmo pânico, a mesma incredulidade que vi no meu pai. Ele estava vivendo o nosso inferno, e a ironia daquilo era a coisa mais cruel que eu já tinha visto. Numa noite ele nos procurou na sala, estava acabado, chorando baixo. Eu não sei mais o que fazer. Os médicos não acham nada. Ele disse, olhando para o meu pai. Aquela senhora, a que a mamãe foi, onde ela mora? Meu pai o olhou com uma tristeza sem tamanho, uma dor de quem vê o próprio filho num beco sem saída. Meu filho, não adianta. A voz do meu pai saiu cansada. Você sabe o que está acontecendo. O mal só está voltando para casa. Thomas me olhou, os olhos cheios de lágrimas e raiva. Talvez raiva de mim, do meu pai ou de si mesmo. Então é isso? A voz dele saiu cortada. Vocês vão ficar aí sentados, vendo ela morrer? Meu pai não respondeu, apenas sustentou o olhar, uma resposta em silêncio. Thomas entendeu ali que não ia ter o nosso perdão. Ele não insistiu mais, apenas baixou a cabeça e voltou para o quarto. Uma semana depois ele arrumou as malas dele e da Soraya. Não houve briga, não houve gritos. Só o silêncio de uma família se quebrando para sempre. Ele passou por nós na sala, olhou para a minha mãe e só conseguiu dizer: eu preciso cuidar dela. Depois disso ele se virou e foi embora. Hoje minha mãe está bem, saudável, a casa está em paz, mas o preço que a gente pagou foi muito alto. Eu nunca mais vi meu irmão. Às vezes eu fico pensando se nós vencemos. O mal foi embora, sim, mas levou um pedaço da gente com ele. E eu entendi que algumas feridas, mesmo depois que o veneno sai, nunca fecham de verdade. Elas ficam ali, como uma lembrança silenciosa do que a gente perdeu. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.